Oi, pessoal. Quero ler com vocês a parte de Hebreus, o livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 12 até ao 14. Nesta Bíblia aqui. Ó, essa é a Bíblia que eu vou ler. Ó, pessoal, se vocês puderem, comprem essa Bíblia. Ela não é cara, ela é barata. E vocês não vão ter dificuldade nenhuma entender a palavra de Deus, porque muitas das vezes tem Bíblia que nós temos essa dificuldade. Essa daqui é bem clara na palavra de Deus, não muda o conteúdo da palavra de Deus, não muda nada, nada. Mas eu comprei ela, como eu já mostrei aqui, gente, que eu gosto muito de Bíblia, porque ela não muda nada. Eu comecei a estudar a Bíblia nela hoje, porque eu tenho uma outra de estudo. E hoje eu vou ler a parte de Hebreus no capítulo 13, só que no versículo 12 ao 14. Portanto, tomem cuidado com seus próprios corações, irmãos, para que não se tornem maus e incrédulos, levando vocês para longe do Deus vivo. Falem diariamente uns com os outros a respeito destas coisas durante o dia de hoje, para que nenhum de vocês seja cegado e endurecido pelo engano do pecado. Porque se formos fiéis até o fim, ao fim, confiando em Deus, tal como fizemos no princípio, quando nos tornamos servos de Cristo, participaremos de tudo quanto pertence a Cristo. Então, gente, muitas das vezes, pelas provas, por situações difíceis que nós passamos, o nosso coração ele se endurece, ele fica incrédulo. Ele fica incrédulo. Às vezes, uma situação faz com que a gente pense, será que Deus vai operar na nossa vida? Será que Deus está comigo? Será que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Nós ficamos incrédulos e os nossos corações se endurecem. Por motivos que passamos na vida, gente, nós chegamos a esse ponto do nosso coração se endurecer. Nós ficamos arredios. Nosso coração se endurece de uma tal forma que a gente fica incrédulo, não crê, não desacredita na palavra de Deus, desacredita em tudo. E, gente, isso acontece muito, porque eu converso com certas pessoas e vejo. Não é só um ou outro que passa, muitos passam. Eu já passei por isso. E é uma situação muito difícil. Às vezes você tem muita fé, mas muita fé mesmo. Você acaba de levantar da oração, aí Deus vem e cumpre o desejo do teu coração, aquilo que você pediu na oração. Aí, passado um tempo, você passa por uma situação muito difícil e você fica incrédulo. Isso acontece muito e Deus não se agrada. Deus não se agrada porque o mesmo Deus que operou na nossa vida no ano passado, no ano retrasado, ou há 24 anos atrás, ele vai continuar operando, gente, a todos os dias, a todos os instantes, a todas as horas. Então, vamos pedir forças a Deus para que não endurecemos o coração perante Deus e não nos viremos incrédulos. Tem outra parte que fala assim, falem diariamente uns com os outros a respeito destas coisas durante o dia de hoje, para que nenhum de vocês seja cegado e endurecido pelo engano do pecado. Aí o que acontece? Às vezes nós não temos com quem comunicar, com quem desabafar.
porque o ser humano precisa disso. Aí ninguém quer ouvir, dia de hoje ninguém quer ouvir um ou outro. Ninguém quer ouvir o seu problema, ninguém quer ouvir o que você passou na vida, o que está passando na vida. Se você achar uma pessoa que ouça o seu problema, que converse com você, que dê atenção para você, valorize essa pessoa e ore a Deus por ela. Porque são raras as pessoas que vão te entender, que vão sentar com você e vai falar para você. Pode falar que eu estou te escutando. Se aparecer uma pessoa para escutar o teu problema, para escutar aquilo que está te afligindo, você converse com ela e agradeça a Deus. Que foi um anjo que Deus pôs na tua vida. Hoje ninguém quer ouvir mais o problema do outro. Eu já vi muita gente falando, cada um com seus problemas. Então já passou a época do ser humano se preocupar com o outro, né? Tem um ou outro que se preocupa. E aí o que acontece? O adversário vê que você está aflito, que você está preocupado, que você está entristecido, com o coração endurecido, incrédulo, ele vai pôr alguém na tua vida ou algo para você pecar perante Deus. Vai fechar completamente seus olhos espirituais para você ver que aquilo é do adversário e você vai pecar perante Deus. E Deus não quer isso para ninguém. Deus quer o melhor na vida espiritual e na vida material. No capítulo 14, no verso 14, está escrito aqui: porque se formos fiéis até o fim, confiando em Deus, tal como fizemos no princípio, quando nos tornamos servos de Cristo, participaremos de tudo quanto pertence a Cristo. Então, no princípio que nós éramos fiéis, que nós tínhamos muita fé, orávamos muito, acreditávamos muito, líamos a Bíblia, né? E tudo, e tínhamos aquela força, né? Aquela força, aquela que Deus dava, aquela força viva, aquela fé viva que Deus estava na nossa vida, que tudo ia se realizar, que tudo ia se encaminhar. Esse princípio, ele não pode morrer, ele tem que estar presente na nossa vida todos os dias, todas as horas. A esse respeito, gente, eu falo com vocês, já passei situações difíceis. Eu já passei situações que eu acabava de orar e Deus cumpriu o desejo do meu coração. Eu já passei situações na minha vida que eu vi os anjos de Deus, não com os olhos carnais, com os olhos espirituais. Eu senti a presença dos anjos de Deus passeando no meu lar. E um dia um irmão chegou na minha casa e falou: aqui dentro tem anjo, olha os anjos passeando no corredor. Gente, eu senti a presença de Deus, eu senti a presença dos anjos de Deus passeando dentro do meu lar. Eu vivia cantando hino, eu gosto muito daquele hino, em que fala assim: eis que multidão muito grande de todas as nações e tribos cantavam nos céus e davam louvor perante o Salvador. Eu acho esse hino maravilhoso, eu acho ele lindo. E nessa época, as minhas crianças eram pequenas e eu acordava cantando esse hino, dormia cantando esse hino. E eu tinha aquela fé viva, sabe, dentro de mim, dentro do meu coração, que nada me abalaria. Eu orava, Deus me mostrava as coisas, eu orava de madrugada, Deus me mostrava, acabava de levantar da oração, Deus mostrava as coisas para mim. E houve um tempo, gente, o tempo que eu perdi a minha casa, que eu enfraqueci, que eu passei por um luto, vamos dizer assim, né? Passei pelo deserto, não pelo luto, pelo um deserto, né? Porque na Bíblia está escrito sobre o deserto. Passei pelo deserto de ter perdido a minha casa. Gente do céu, mas aquilo foi muito triste para mim. E eu passei a ficar incrédula, eu passei a não acreditar mais, eu passei a orar menos, eu fiquei com depressão, com ansiedade. O que renovou as minhas forças
Foi eu pedir forças ao nosso Deus, conversar com Deus, pedir para Ele não soltar das minhas mãos. Passei uma situação difícil que eu achei que o mundo ia acabar. Eu achei que, assim, gente, vocês não fazem ideia do que eu passei. Deus viu e muita gente viu a minha situação. Eu achei que o mundo ia acabar naquele momento. Fiquei com depressão, com ansiedade. Deus aí eu comecei a orar a Deus, ir na igreja. Comecei a ler a Bíblia de novo, comecei a cantar hino. E Deus me deu forças para recuperar o ânimo. Deus me deu força, gente, para recuperar o ânimo. E Deus mostrou para mim que está na minha vida. Pode passar a situação que for, que Deus vai estar na sua vida. Não desanime de Deus, não desanime da tua fé, não desanime do princípio que você entregou a sua vida para Deus e pôs a certeza que Deus cuidaria e cuida da sua vida, porque Deus é conosco. Muitas das vezes, o pecado, o desânimo, quer nos absorver, quer tirar nós da presença de Deus. Mas Deus vem e nos capacita para honrá-lo na terra. E, gente, nós devemos conversar uns com os outros, desabafarmos uns com os outros, com aquela pessoa que Deus pôr no nosso caminho, que seja de confiança, que não vai sair falando por aí da nossa vida, que nos escuta com amor, com carinho, com respeito, que não é pecado a gente conversar, a gente desabafar, porque nós somos seres humanos, nós conversamos com Deus em oração, mas também devemos conversar com Deus. Mas também temos o direito e podemos conversar com uma pessoa que Deus, um anjo de Deus, seja confiável. E em Hebreus eu li essa parte com vocês, gente, porque como eu já mencionei, eu leio a Bíblia, né? Gosto de ler a Bíblia, e eu achei muito interessante isso. Eu não tinha lido isso ainda. E eu achei super interessante e resolvi ler com vocês. Ler com vocês essa parte para vocês verem que em aflições nosso coração se torna incrédulos. Isso pode acontecer na nossa vida, como já aconteceu na minha vida. Eu pensar, meu Deus, será que tu vai realizar a palavra que tu mandou? Meu Deus, será que aquilo é verdade? Meu Deus, será que isso é de Deus? Meu Deus, entendeu? Isso é incredulidade. Isso já aconteceu comigo. Porque eu não sou perfeita, eu sou ser humano. Mas a mensagem que eu quero deixar, leia em Hebreus, gente. Leia em Hebreus. Vocês vão ver o quanto a Bíblia... é a Madalena que passou, gente. Desculpa. O quanto a Bíblia fala a verdade, o quanto é importante a palavra de Deus na nossa vida. Desculpa aí, gente, a Madalena, ó. É a Madalena. O quanto é importante a palavra de Deus na nossa vida, o quanto Deus é bom. E se você estiver passando um período difícil, Deus vai estar com vocês. Deus já está. Vai estar, não, Deus já está com vocês e vai realizar o desejo do coração de vocês. Permaneçam na fé viva, do princípio que vocês entregaram vossas almas, vossos corações, vossas vidas ao nosso Deus vivo, que é o bastante. Deus estará com vocês, conosco, a todo momento, a todo o instante. Não desanimem de Deus por nada nesta vida. Continue firme no propósito, desde o princípio, que é servir ao nosso Deus, entregar a nossa vida ao nosso Deus, para Ele cuidarmos de nós. Ok? E eu, gente, vou falar com vocês. Comprem essa Bíblia, se vocês puderem. Eu paguei R$18 nela, numa loja evangélica aqui na minha cidade. Vocês vão entender facilmente a palavra de Deus nessa Bíblia aqui. Para mim,
ela é bem, assim, esclarecedora mesmo, ela não tira nenhuma, não muda a Bíblia, ela não muda a Bíblia nem nada, somente são palavras mais fáceis da gente entender. Às vezes as pessoas podem falar: "Ah, mas ela é diferente das outras Bíblias", de jeito nenhum. Nas outras Bíblias você vai ler o que eu li aqui em outras palavras mais difíceis, mas essa Bíblia aqui, as palavras dela são bem fáceis de se entender, qualquer um pode entender. E eu comecei a estudar essa Bíblia hoje, porque a outra minha já está bem, assim, como que eu digo, eu já tá bem marcada, a que eu estudo sempre. Aí eu comecei a estudar nessa daqui hoje. E percebi que é muito fácil entender aqui. E Deus é bom. Deus abençoe vocês. Ó a Madalena, ó como a Madalena é linda. Beijos.